A Máquina do Tempo adverte. Esse é o making-off da série Canal da História. Nele conheceremos a equipe que fez tudo isso acontecer. Quem são eles, onde vivem, o que pensam da vida e da história. Oi gente, eu sou a Letícia, prazer. E eu sou a atriz que faz a Clara. E aí, história, amigos e amigas que piram na história do Brasil, fãs e mais fãs da Clara e do Neto, bem-vindos ao Canal da História. Fazer a Clara me fez um bem danado. Ela é muito solta, ela é muito extravagante e ela é muito despreocupada. E eu pude aprender tanto com ela, eu fui descobrindo uma pá de coisa dentro de mim que eu nunca tinha liberado, assim. E pode sair por causa dela. As provas do vestibular vão ser com base na gente, a gente vai ganhar prêmio. Fica bom. Eu viajei, desculpa, galera. Oi, eu sou o Felipe Frazão, eu faço Neto no Canal da História. Boa tarde, Dom Pedro. Eu sou o Neto, tá? Aqui é o quarto da Clara e esse aqui é o Canal da História. Cada vez mais eu percebo de verdade, assim, a importância do trabalho. E talvez essa seja uma maneira interessante mesmo da gente tentar compreender melhor o que vem acontecendo hoje em dia. Mas dia 2 de abril já não tinha jeito. As ruas já estavam tomadas. Caraca, que doideira essa história, mano. É, doideira. A história é uma doideira. O Futura fala predominantemente com jovens e com educadores, e essa série vai direto na mosca porque consegue fazer uma revisão, né, dos grandes períodos históricos do Brasil de um jeito irônico, convidativo, e também consegue entregar um conteúdo incrível para os professores, organizado de um jeito inusitado, né, saindo do óbvio, da escolha dos personagens óbvios da história do Brasil, olhando para eles de um jeito diferente e trazendo novos interlocutores, novos lugares de fala que ampliam aí o entendimento da nossa história. O objetivo da série é mostrar que a história do Brasil vai muito além do que a gente aprende pro vestibular, né, nas cartilhas da história oficial. E pra que vocês capturavam os índios? Para serem escravos, para trabalharem para nós. Gente, vocês têm noção que esse cara escravizou, assassinou vários índios, matou zumbi, invadiu quilombos e foi escolhido como símbolo do estado de São Paulo? Independência! A morte! No primeiro episódio eu gostei muito do final do episódio, muito legal. Por quê? Eu gostei de ameaçar o Pedro Álvares Cabral. O Tratado de Tordesilhas, que dividia tudo entre Portugal e a Espanha, tá certo, ele previa algumas novas terras a oeste da Europa, mas só previa, não tinha certeza. Eu estava navegando para as Índias quando uma tempestade desviou o meu curso. Que história mais fajuta! Eu não sou boba, e se você não quiser falar a verdade, eu vou arrancar de você. Tem uma máxima que diz que o trabalho do diretor é conseguir juntar vários talentos e trabalhar junto com eles de uma forma que todo mundo chegue num nível de excelência que seja legal, tanto para quem está fazendo quanto para quem está assistindo ou vai assistir aquilo, né? E eu acho que eu e o Tom chegamos num estado muito próximo disso, assim. Mas eu tô te achando assim um pouquinho americanizada. Me? É. Mas eu amo tanto vocês, my fans from Brazil. Pelo amor de Deus, turbante, roupa de baiana, cantando samba, todos os elementos da cultura negra e ela é o quê? Branca? Falar um pouco dos desafios do roteiro desse programa.
Primeiro, achar, né, o formato do programa, que tem essa mistura de programa de entrevista de TV com programa de internet. Nós temos uma presença ilustre aqui no programa de hoje, que é Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula Miguel, Rafael, Joaquim, João, não. Dom Pedro, Francisco, Oscar, Felipe, Fernando, Xavier, Ronald, Neymar, Janita. Ei, esse não é o meu nome. Não? Não. Não é só colocar um monte de nome no meio? Não. E depois a gente teve que escolher os 23 entrevistados, né, convidados que iam estar no nosso programa e que iam dar conta dos assuntos que a gente queria falar, dos 500 anos de história do Brasil. A minha participação era basicamente olhar os roteiros, ver se o conhecimento histórico tá bacana. Foi um grande desafio e, ao mesmo tempo, foi muito legal. E aí, Pedroca? Como foi sua estadia aqui no Brasil? O Brasil. Os maravilhosos 8 dias que eu passei em Terra Brasília. Você passou só 8 dias aqui no Brasil? Claro. Tipo uma viagem de formatura pra Porto Seguro? Quando você estiver assistindo o Canal da História, repara, porque cada pessoa que trabalhou nesse projeto deu 200% de si. Todo mundo arrasou. Meu primeiro passo foi fazer uma pesquisa bem profunda dos personagens históricos. Então, entender que época que eles viveram, quem eram eles, o que eles usavam. E aí, depois, a gente foi pra rua produzir esses figurinos. Cada dia é um personagem, então eu tive desafios diários. Todos os personagens são bem lúdicos e ficaram bem lindos, assim, eu fiquei bem satisfeita. Foi quando Napoleão invadiu terra de Espanha e Portugal. O que um técnico de som faz? Além de controlar a sonoridade do set, controlar os barulhos externos. Eu tô com problema de som aqui, cara. Olha, Parou, porque esse assunto é importante e não dá pra fazer corrido, não. Tem razão, pode continuar. Por ser só um quarto, a gente fez um dia e uma noite pra gente conseguir dar noção de diferentes horários nesse ambiente. E daí a gente colocou essas lampadinhas pra dar esses diferentes climas, um ar mais de fantástico. Qual foi a primeira coisa que você pensou pra esse quarto? Primeiro, a gente foi elaborar o conceito, se isso era um quarto, era uma garagem, a gente ficou nesse meio do que ser o QG da Clara. A gente queria trazer uma coisa que tivessem coisas históricas, mas ao mesmo tempo com uma linguagem jovem. Olha, vamos aproveitar pra fazer uma faxina. Tá muito sujo esse quarto, Clara. Que desleixo, sério. Pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Varre, vassourinha. Foi som, foi câmera. Ação. Quer dizer, o ação é o diretor que dá, mas Você esqueceu duas coisas antes. Vamos lá, gente, silêncio, por favor, posição. Aí eu olho que tá todo mundo na posição. Aí eu vejo o quê? Se já tá pronta a câmera, eu vejo se o boom já fez a marcação. Claquete é importante, tem que estar controlando se a claquete tá correta, senão a pós dá bronca. E aí... É uma pós furiosa. Furiosa? Parou. Dá uma olhadinha nas vinhetas, nas animações dos personagens. Ah, Neto, você tá de brincadeira, vai. Baseado nas imagens que a equipe de pesquisa histórica mandou pra gente, a gente ficou responsável pela criação de um estilo de ilustração e por trazer esses personagens e esses elementos para esse estilo, que é um estilo mais divertido, que é para conversar com o público-alvo da série. Nos anos 60, lá fora, o movimento hippie, a juventude lutando contra a guerra no Vietnã, os movimentos de maio de 68 rolando pelo mundo afora. Eu e a Bia, a gente ficou responsável pela parte de animação dos personagens, vinhetas em geral. E para isso a gente utilizou softwares de 2D e 3D. E também para fazer uma coisa chamada compositing, que é a interação dos personagens com o cenário.
Tanto a direção do programa quanto os roteiros, eles sempre pediam uma edição baseada na internet e na televisão. E combinar esses dois formatos foi o maior desafio que a edição do programa teve. No final das contas, eu acho que deu super certo, assim, praticamente em todos os episódios a gente consegue mesclar esses dois formatos de uma maneira super legal. Eu acho uma característica muito presente na trilha sonora do Canal da História é o bom humor. A gente fez muita brincadeira para ilustrar esses personagens da história do Brasil, com músicas totalmente inusitadas e malucas. Não fujam! Venham para a batalha se tiverem coragem! Apesar das poderosas armas de fogo, ainda prefiro a luta de espadas. Protejam os flancos! É muito divertido conseguir contar a história do Brasil desse jeito tão original. Um outro relato do padre Belchior, que fazia parte da sua comitiva, eu vou citar, Neto. Sim. Você foi afetado por uma disenteria que o obrigava a todo momento a apear-se para prover. Onde já se viu? Eu comi alguma coisa que não me caiu muito bem. Qual é o problema? Olha, pra quem que não entendeu o que a gente tá querendo falar aqui, ele sofreu de diarreia. Número 2. Mais conhecido como piriri. Esse projeto Canal da História foi muito bacana de fazer, porque a gente acompanhou desde o início dele no papel, quando era uma simples sinopse, a gente acompanhou todo o desenvolvimento dele através de teste de elenco, teste de cenário, aprovação de roteiro. A gente tinha que achar uma linguagem super divertida, né, super atual. Para isso a gente montou uma equipe bem jovem, bem conectada com o universo da internet e muito criativa.